Ora, amados, nós queríamos compartilhar, e está também no estudo de vocês. A gente colocou aí no item, esse item para você, está também no PDF, está no estudo de quem está aqui presencial. Leia aqui comigo, por favor, esse item. Esse é um dos maiores impedimentos para você ter comunhão com Deus. Leia aqui, por favor. Este é um dos maiores impedimentos para você ter comunhão com... Quantos querem saber qual é um dos maiores impedimentos para você ter comunhão com Deus? Diga, eu quero. Só vou falar se mais gente quiser. Quantos querem saber qual é o principal, um dos maiores impedimentos para você ter comunhão com Deus? Diga, eu quero. Está aí no seu estudo também. Está aí no PDF. Você que já leu aí já sabe. Qual é um dos maiores impedimentos para você ter comunhão com Deus? Um dos maiores impedimentos para você ter comunhão com Deus é o que? É o medo. É o medo. Este é com certeza um dos maiores impedimentos para você ter comunhão com Deus. Amados, será que Elias teve medo? Teve ou não teve? Sim ou não? Elias era um homem de oração, irmãos. Elias era um homem que estava mais próximo de Deus. Mas Elias teve medo. Uma certa vez, alguém botou num outdoor. Na realidade, o nome correto é outdoor. Tá? É outdoor. A gente lê outdoor. É um meio aportuguesado, mas o nome correto é outdoor. Mas todo mundo fala outdoor, vamos ler, vamos falar dessa maneira. Certo dia colocaram no outdoor um homem, uma caricatura de um homem, tipo um desenho animado, com 2 revólveres do lado, várias armas aqui do lado do outro, e botaram assim o slogan embaixo, com aquela frase que chama a atenção. Eis aqui o homem que nunca teve medo. E aí alguém foi embaixo e escreveu, só porque ele nunca fez uma prova. Irmãos, passar pela prova dá medo. Passar pela dificuldade dá medo. E mesmo aquela pessoa que crê em Deus, será que tem medo também? Tem ou não tem? Quem aqui já sentiu medo na vida? Parabéns aos que nunca fizeram prova. Mas por isso nunca sentiram medo. Então é igual aquele homem com 2 revólveres do lado aqui, cheio de bala, do lado do outro aqui, os carregadores aqui de bala. Todos nós, escute isso, todos nós, em algum momento da nossa vida, se isso não aconteceu com você, só tenho uma certeza, vai acontecer. Todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos sentir medo. Vamos sentir medo. E esse é um dos maiores impedimentos para você ter comunhão com Deus. Porque sentir medo é uma coisa, mas você não pode deixar que o medo te domine. Você não pode deixar que o medo de maneira nenhuma te domine. Que às vezes, diz assim, eu estou com medo. E agora? Você vai com medo e tudo vai seguir em frente. Mesmo com medo, porque Deus está contigo. Quantos creem, diga glória a Deus. Amados, o homem que teve vitória contra os 450 profetas de Baal, esse homem aqui nessa ilustração, Elias. Agora Elias soube de uma notícia. Acabe era o rei. E Acabe era casado com uma mulher chamada Jezabel. Diga comigo, Jezabel. E então Acabe correu para o palácio e disse para Jezabel, Jezabel, você nem sabe, Jezabel, Elias orou ao Deus dos céus. E Deus mandou fogo, consumiu todo o holocausto. Depois ele orou ao Deus dos céus. E Deus mandou água, Deus mandou chuva, já não chovia há alguns anos. Irmãos, já tem uma outra parte do versículo que eu nem li.
porque é muito forte. Até separei umas imagens aqui, mas não vou nem mostrar. Porque sabe o que Elias fez com os profetas? Os 950, 450 de Baal, mais 400 de Aserá, eles juntamente com o povo foram lá e mataram 900 homens. Mataram. Eram homens maus. Era assim que funcionava naquela época. Era assim que eles faziam. Eram guerras. E quando Jezabel, mulher do rei Acabe, soube disso, que na realidade Jezabel, Acabe era o rei, mas era Jezabel que governava. E quando Jezabel soube disso, ela disse, isso não vai ficar assim. E olha só o que Jezabel disse, 1 Reis, capítulo de número 19, versículo 2. Assim façam os deuses, olha só o que Jezabel disse. Assim façam os deuses, e assim me acrescentem mais, se nesta hora, amanhã, eu não fizer a tua alma igual à alma de cada um deles. Jezabel disse, Elias matou os profetas de Baal. Mas eu juro, ela disse aqui, ó, jurava por quem? Pelos deuses, é pelo diabo, por Satanás. Ela disse, ela jura por Satanás, que amanhã nesse horário, esse homem não vai estar vivo. Esse homem vai estar morto, igual como ele matou todos os outros profetas, ele vai estar morto. Se fosse você no lugar de Elias, o que você sentiria? Quantos acham que sentiriam medo? Digo amém. Obrigado pela sua sinceridade. A maioria de nós sentiria medo. Mas não era o homem que há pouco tempo atrás teve vitória, estava cheio do poder de Deus. Mas agora este homem foi afrontado pelo espírito do medo. Por isso que a gente colocou nesse item. Esse é um dos maiores impedimentos para você ter comunhão com Deus. É o medo. E Elias, infelizmente, ele deixou-se dominar pelo medo. E ele fugiu para não ser morto por aquela mulher. E quando alguém é dominado pelo medo, amados, ele perde a noção do certo e do errado. Ele até esquece que ele é um homem e uma mulher de Deus quando o medo domina o coração dele. E naquela fuga, Elias fugindo, correndo, o medo dominando a vida de Elias. E ele então, com medo, a Bíblia diz que ele seguiu adiante. E ele estava numa situação tão difícil, irmãos, tão difícil, que ele foi se esconder dentro de uma caverna. Elias entrou com medo de uma mulher dentro de uma caverna. O destino final dele foi dentro de uma caverna. Antes ele passou por mais alguns lugares. A Bíblia diz que ele ficou assim tão desgostoso da vida, que ele disse assim, meu Deus, se é para eu morrer por causa da mão dessa mulher, pela mão desta mulher, que o Senhor me mate logo. E ele deitou debaixo de uma árvore, irmãos, e pediu para Deus, Deus me mata, Deus me mata, Deus. Foi isso que ele pediu para Deus. Por quê? Não foi porque ele teve medo, porque medo todo mundo tem, um momento ou outro. Mas foi porque ele esqueceu de desenvolver essa comunhão com Deus, mesmo em meio ao medo. A Bíblia diz, lá no Salmo de número 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele diz em determinado momento, no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Sabe o que era o vale da sombra da morte, irmãos? Era um local entre duas montanhas, aonde a pessoa passava por aquele local. E geralmente os salteadores, que eram assim chamados ladrões daquela época, salteadores, que eles tomavam de assalto, eles se escondiam naquele caminho, atrás das árvores, atrás das pedras,
os arbustos, naquele caminho. E aí eles assaltavam a pessoa, gritavam, é um assalto. Quando a pessoa pensava em voltar por aquele caminho, não dava para ela ir nem para a direita nem para a esquerda, porque era um caminho no meio de um vale. Era um vale. Montanha de um lado e de outro. Quando a pessoa tentava correr para trás, lá estava um outro ladrão, um outro salteador. E aí ela não tinha escapatória. Pense sempre nisso, queridos. Se você um dia for assaltado, que Deus te livre de ser assaltado. Eu já fui assaltado 3 vezes. 3 vezes eu fui assaltado. Foram 3 relógios. Eu disse, eu acho que o problema é relógio. Irmão, e era só relógio do camelô que eu usava. O último assalto foi cômico. Um ladrão chegou, eles têm uma manha, assim, eles metem os 2 dedos dentro aqui entre o braço do jovem, era gordo nessa época, né? Magrinho, irmão, dessa finurinha. Hoje tem mais alguns músculos, né? E aí, mas naquela época não era. Fez isso, e colocou os 2 dedos e pac! Quando se for só o estalo, que foi isso? O relógio já estava na mão dele. E aí eu fiquei olhando para ele, como quem diz assim, o que é que eu vou fazer agora, Jesus? Aí ele disse, segue. Aí eu disse, eu vou seguir. Porque quando o irmão estava olhando para ele, eu percebi assim, tinha já outro se aproximando. Então escute isso, ladrão nunca ataca só. Se você reagir, um outro vai chegar pelas tuas costas, pode te dar uma facada ou um tiro. Então saiba disso, tem sempre alguém dando a cobertura para o ladrão. Se ele está de moto, está sozinho, tem um outro, talvez numa outra moto aqui perto. Então muito cuidado com isso, não reage. E aí, irmãos, eu fui caminhando, triste para casa, pensando o que eu ia fazer. Meu Deus, sem meu relógio do camelô da Rua Grande, e agora? Meu relógio de 1,99. Quando ele vem correndo atrás de mim, ei, para aí! Eu disse, meu Deus, minhas pernas estavam ainda tremendo, não posso nem correr do homem desse. Ele já vem correndo já no pique. Eu vou correr, ele vai me alcançar. Eu disse, vou ter que esperar. Eu parei, pois não. Será que queria me roubar mais alguma coisa? Faltou alguma coisa? Quase que eu perguntava. Aí ele disse, olha rapaz, toma aí, ó, desculpa aí, viu, teu relógio é do camelô. Irmãos, a gente não pode jurar por Deus, né? A gente não pode jurar por Deus, a Bíblia diz. Mas, irmão, mas foi verdade. Foi verdade. Foi verdade. Devolveu meu relógio era do camelô. Aquele foi o último assalto da minha vida, irmão. Desde aquele dia eu não usei mais nem do camelô. Esse problema era esse, pronto. Desde aquele dia, graças a Deus, nunca mais foi assaltado. Então o salmista fala isso daí. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei a mal algum. O que significa isso? Significa que você nunca vai ter medo? Não. Mas significa que quando o medo vier ao seu coração, quando aquele homem veio na minha direção de novo, irmão, eu disse, meu Deus, Jesus, o Senhor está comigo, eu não vou correr. O que Ele fizer, minha vida está nas tuas mãos. E Ele me devolveu o relógio, me fez bem, graças a Deus, louvado seja Deus. Então é isso que o salmista estava dizendo. Ainda que o medo venha ao seu coração, você sabe que Deus está contigo. Aleluia, Ele não te abandona. É isso que o salmista quis dizer, quando andar pelo vale da sombra da morte, não tem medo. O medo vem ao seu coração, mas você fica ali, irmãos, e você está com o Senhor Jesus. Numa outra vez, irmãos, eu fui assaltado, na penúltima vez que eu fui assaltado, eu vinha da escola com a minha mochila Carga, irmãos. Carga, não sei ainda se tem na época, mas era uma das marcas mais famosas da época. Só que a minha Carga, assim como o meu relógio, também era do camelô, da Rua Grande, lá do 1,99. Minha mochila Carga, original falsa. E quando eu estava andando na rua, tranquilo, caminho de casa, vindo da escola, estudante, quando eu vi um monte de gente que estava na minha frente, todo mundo correu. Eu disse, meu Deus, o que foi? O que foi que aconteceu? Quando eu olhei do lado, irmão, estava aqui uma faca. Era aquela faca desse tamanho, chamada 12. Sabe o que é uma faca chamada 12? Porque ela tem 12 polegadas. É quase 30 centímetros de faca, irmão. Se atravessar uma pessoa, chega do outro lado, ainda sobra faca aqui.
Irmãos, ele disse, passa a mochila. Até hoje esse homem não sabe nem o tom da minha voz. Eu não disse nada para ele, eu só tirei e entreguei. Tirei e entreguei. Irmãos, Deus cuida da gente. Estava vindo da escola, só estava com um projeto na mão, só fiquei com um projeto. Ainda bem que não levou o projeto que eu ia entregar para o professor. Levou o livro, levou tudo. Ainda bem que estava quase também no final do ano, não prejudicou. Graças a Deus. Mas que ela foi uma experiência terrível. A gente viu uma faca ali apontada para você. Mas o Senhor está contigo. Não deixe, irmãos, que o medo domine a sua vida. O medo pode até tentar te dominar. Mas você tem que declarar que a sua vida está nas mãos do Senhor. E se o ladrão me fizer mal? E se o homem mau me fizer mal? Sua vida está nas mãos de Deus. Talvez seu tempo acabou e Deus permitiu e seja a hora de você se encontrar com o Senhor. Mas Elias, irmãos, ele não agiu assim. Ele fugiu. E todas as vezes que a pessoa foge, ela desenvolve esse impedimento para ela ter comunhão com Deus. Então, quando você sentir medo, não faça como Elias. Tem muita coisa aqui que a gente está aprendendo nessa palavra que é para fazer como Elias. Mas isso aqui não é para fazer como Elias. Porque Elias se deixou apavorar pelo medo. Quando você sentir medo, pergunte assim, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com esta situação? Eu estou com medo de quê, meu Deus? Estou com medo de morrer? O Senhor disse que Ele está comigo, mesmo no vale da sombra da morte. Então, se eu morrer, eu vou estar com o Senhor. Estou com medo de quê, meu Deus? Estou com medo de ficar doente. A Bíblia diz que Ele é o Jeová Rafa, aquele que sara. Estou com medo de quê, meu Deus? Com medo de faltar algum alimento, alguma coisa material que eu preciso. A Bíblia diz que Ele é o Jeová Jirê, é aquele que provém todas as coisas que você precisa. Então não deve ter medo, irmãos. Tire o medo do seu coração e descanse no Senhor. Porque sua vida está nas mãos dEle. E não fuja. Faça como Davi. Enfrente o seu gigante. Davi não fugiu de Golias. Enfrente o seu gigante e ele vai cair em nome de Jesus. Quando creem nisso, diga glória a Deus. Siga em frente, irmãos. E combata o medo.